propósito. Olá, pessoa que nos ouve! Oi! Eu sou a Lesca. Eu sou a Kellen, tá animada, Lesca? Tô animada, hoje eu tô animada. Porque, né, tô aqui com uma convidada especial, uma convidada, novamente, alguém das artes, só que de um meio, assim, que me encanta muito. Sim, e que a gente nunca falou aqui, né? Outra Exatamente. novidade. Temos um tema novo. Que é lindo, emocionante. Sim. Estamos aqui com Eric Kuno. Bem-vinda, amor. Obrigada. Hello, garotinhos. A Erika, ou Eriqueta, para os íntimos, é professora de dança, mentora artística. Ela é diretora do SINSAGE, que é o Sindicato dos Agentes, Atletas, Dançarinos, Autores, Modelos, Músicos, etc. E afins. E ela é CEO do Sensations Institute. É isso? Falei certo? Isso. A Erika veio aqui hoje para conversar com a gente sobre dança. E ela é um dos principais nomes da dança, do samba, deste país e deste planetinha. Exatamente. Não sei Confere? se você sabe, mas é referência, né? Garotinhas, realmente. E tá tímida. Ela Começando com a timidez aqui. Não precisa, fica de boas, vai ser gostoso. Vamos começar então sabendo como que tudo começou, né, Érica? Conta pra gente sobre a dança, como que surgiu a dança na sua vida, como é que foi isso aí? Gente, uma história muito gostosa. Que não tem nada a ver com dança. Começou com futebol. Então, minha vida era muito futebol, jogava futebol e adorava o pagode que rolava no futebol. Era da capoeira. Fazia capoeira para ter condicionamento físico para o futebol. Quase me federei, né? No futebol de salão. Olha. Joguei 7 anos. E eu era do pagode do final do futebol. E na capoeira, uma vez, fazendo as aulas de capoeira para ganhar condicionamento físico, eu vi um casal dançando forró. Eu falei, gente, que negócio é esse? Quantos anos você tinha? Eu tinha... gente, eu não sei se tinha de 13 para 14, 14 para 15, tipo isso, tá? Não vamos colocar idades aqui, tá? Anos. Pra gente ter uma noção, assim. É uma que coisa, às vezes você né? fala, me encantei pelo forró com 6 anos. Não, realmente, eu tava com 13, mas assim, não precisamos falar a idade de hoje. Não, de hoje a gente não precisa. E aí eu vi um casal dançando forró e falei, gente, que isso? Ai, que legal, que gostoso, que diferente. Né? Eu tinha, acho que na minha cabeça, uma ideia de que dança era para pessoas bem mais velhas. E eu vi um casal jovem dançando assim. Eu falei, nossa, acho que isso pode ser muito bacana. E aí comecei a fazer aulas, então, de forró. E aí, depois de um determinado tempo, o forró, ele competia, né? Não forró, comecei a conhecer outras danças, mas isso competia com o futebol, porque ou eu mantinha as pernas lindas e maravilhosas para colocar vestidinhos e sainhas para poder ir pros bailes, ou eu ficava com minhas perninhas machucadas por conta do futebol, caneleira, meião e afins. Eram atividades muito, muito distantes, né? Umas das outras, uma da outra no sentido de comportamento corporal e vestimenta, e um é praticamente pra machucar, né? Futebol era uma coisa que... Mas torneia bem as coxas também. Garota, realmente, perna dura e bumbum duro, isso me ajudou bastante. Tem até hoje, né? Sim, É um não, babado, gente, a bundinha mais durinha deste Brasil. A gente é já Eric pegou, Kuno, a gente já pegou testou. na bunda. Deixa eu ficar claro. Já pegamos na bunda pra ver como é que é essa coisa, se é Sim. durinha mesmo. E realmente a bunda da Deixa eu Erika ver é aqui se perfeita. continua. Não é, isso realmente ajudou bastante. Mas as perninhas machucadinhas não me permitiam usar as minhas sainhas pro Os forró. hematomas, você diz assim. Hematoma, eu ficava com hematoma, né? Cada jogo, um flash, Sim, né? Realmente. E é isso. sim. E aí você falou do forró, depois você continuou no forró, porque a próxima pergunta é quais são os ritmos que são sua especialidade, né? E aí eu acho que eu sei, que o preferido é o samba. Isso. E aí eu queria saber por quê, enfim, e quais são os outros ritmos que envolvem aí sua vida.
Então, eu comecei com forró, que eu achei muito legal. Aí eu fui me especializar, fui fazer aula, fui querer entender, fui conhecer escolas. Aí eu descobri que tinham escolas de dança de salão, que eu não conhecia. Até então eu achava aula de forró, né, assim, sei lá. E aí eu fui vendo que tinham outros ritmos. Pra mim, dança era um negocinho, valsa, danças para casamento, sabe, coisas assim. Aí eu, nossa, gente, isso é muito legal, assim, né? E aí eu fui entender as danças que rolavam no filme, Dirty Dance, realmente. Nossa, Sabe? maravilhoso. Aí eu fui olhando para essas Sim. coisas e fui conhecendo os ritmos. Mas eu passei primeiro pelo forró, aí dentro da dança de salão eu fui conhecendo bolero, aí tango. Aí depois veio muito uma febre que tava né, desde pequena que eu já dançava, que era lambada, sabe? Tipo Kaoma. Sim. Dançando Assim, eu ouvi falar, lambada, eu nasci Não depois. não é da nossa mas época. eu ouvi falar. Realmente, vocês Parece. estão mentindo aqui. Não é verdade isso, todo mundo dançou. Eu dançava, por exemplo, lambada com o Fofão, entendeu? Porque Sim, tinha o um Fofão clássico. e um clássico Fofão do meu tamanho, e eu dançava lá, dançando lambada. Mas não sabia que isso era um ritmo, por exemplo, da dança de salão, nem nada, era bem criança nessa Lambada é um época, ritmo né? de dança de salão. É, Tô lambada. descobrindo agora. Lambada faz parte de dança 2, né? Então, danças a dois. Aí tem academias que trabalham com, que também colocam hoje, tem uma característica, né? Tem uma vertente, tem a lambada e tem muito dançado aqui no Brasil também hoje chamado de zouk. Aí hoje eles Sim. chamam de lamba zouk, né? E aí tem as influências das danças, muito da Europa, sofreram muitas influências, né? As danças. Aí eles trouxeram agora esse nome para zouk, aí agora chamam de lamba zouk, mas na minha época de criança era lambada Legal. e né, Rainha da Sucata. Rainha e, da Sucata, Isso, verdade. eu era isso e Kaoma, basicamente o que dominava. Então, quando eu entrei em contato, comecei com forró, entendi o que eram os ritmos A2 de dança de salão. Falei, gente, muito legal. E quando eu vi o samba, como era algo que eu já gostava do gênero musical, né? Porque eu já curtia um bom pagodinho. E eu falei, gente, então ainda dá pra dançar, né? Ainda vou conseguir dançar. Porque eu tinha entrado em contato com o pagode, que o pagode basicamente é o que é dançado no baile, né? Nas baladas de pagode, né? E aí eu entrei em contato com o pagode e com o samba rock. Mas não tinha entrado em contato com a gafieira, né? O samba de gafieira. E aí eu falei, gente... Aí na escola eu conheci o samba de gafieira. Aí eu falei, gente... É isso que eu quero pra minha vida, eu não acredito. Realmente, samba de Se gafieira. apaixonou. Aí eu me apaixonei. E aí eu virei uma louca, estudiosa por samba, assim, buscando muito do samba de gafieira. Aí eu fui estudar das 3 vertentes, né? Mas entender um pouco do pagode, entender um pouco do samba rock, entender. E daí você a competia gafieira. nessa época? Ou era só por diversão? Não, era tudo por diversão. Nem imaginava que eu ia ser professora de dança nem nada. Só que eu peguei um gosto e como eu já tinha essa dinâmica de atleta, sabe? Jogar futebol eu jogava pra competir. Aí eu treinei 7 anos vôlei também pra competir. Então já tinha essa vontade de, entre aspas, profissionalizar qualquer coisa que eu aprendia, sabe? Eu aprendia e falava, puta, eu quero aprender muito, quero saber muito sobre isso. E aí comecei a estudar e fui entrando em escolas. E aí eu conheci o estilo que hoje eu sigo, porque realmente desde o começo eu conheci o estilo que hoje eu estudo, né? E ministro aulas e tal, que foi, na época nem tinha esse nome, que era o samba funkeado. Mas eles chamavam de samba carioca, que é o samba hoje que tem no Rio, né? E aí com o Jimmy de Oliveira. Eu vi através de um professor dele aqui, que era um representante dele na época aqui em São Paulo, Marco Aurélio. E eu falei, eu quero isso. E quando eu vi eles dançando, eles dançavam um pagode muito diferenciado e esse estilo de samba de gafieira. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, foi um amor à primeira vista e já uma determinação futura de profissão. Sabe, que eu olhei e falei, é isso que eu quero pra mim, eu quero ser muito boa e eu quero, né? Foi assim que... Decidiu e foi, né? Eu decidi, literalmente, no mesmo dia em que eu decidi mesmo, e na mesma semana eu já me matriculei na escola, já fiz de tudo pra ter aula, assim. Eu lembro que nessa época eu, tipo, paguei pra fazer, sei lá, 6 horas de aula particular por final de semana, sabe? Assim, fazer 6 horas de aula particular no sábado. Caramba. Gente. Tava determinado, hein? É porque eu morava no ABC e tudo acontecia em São Paulo. Ah, então já que vinha já pra que cá, eu ia vamos fazer. eu ia até o Tatuapé, né? Aí eu falei, gente, garota,
vamos aproveitar este momento, esse ensejo já estando aqui. E bora lá, né? E daí, como que foi a trajetória disso, de passar de aluna, né, de quem tá conhecendo aquilo ali, para professora, para um nome reconhecido hoje na dança? Como é que foram esses passos? Então, primeiro que foi assim, eu comecei a dançar forró, aí eu virei meio rata de forró, assim, das baladas de forró. E eu sempre gostei muito de conduzir. Então, eu me tornei professora sem ser professora, eu não fiz nenhum curso para professora nem nada nessa época. Mas como eu ia muito pro forró, tipo, todos os dias, quase praticamente, eu ia pro forró. A minha diversão era dançar, né? Então, eu nunca tive nenhum outro hobby, assim, que não seja dançar e estudar. Hobbies, dançar. Hobby, estudar. Estudar. Alguém Estudar mais? o quê? Porque eu não. Estudar dança, muitas vezes. Mas eu tinha muito esse, né, pra mim o que me divertia era eu sair com o pé com bolha, entendeu? Esse final de semana, como foi pra você? Nossa, eu tô acabada, tô exausta. O que você fez? Dancei. Dancei muito. E era dançar, tá, gente? Que não rolava, não dava pra paquerar, não dava tempo. Assim, tá atrapalhando minha dança, entendeu? O garoto chegava assim, então, é que pode ser algo a mais? Não, garoto, é que é pra dançar, entendeu? Assim, viemos para dançar. Ó, a casa chama, né? Entendeu? Dança. As pessoas, né? Focada. E aí eu queria muito esse Aquela que tá gritando. Eu tô imaginando, eu tô tentando visualizar essa cena, eu quero que eu consigo ver isso. Pra quem conhece a Erika Kuhn e sabe o quanto ela é focada em estudar, realmente dá pra imaginar a cara do moço, assim, perdido. Levando um fora. Levando um grande fora. É isso. E aí, então, com essa vontade muito de dançar e me aprimorar, eu falei, putz, qual que é o melhor jeito? Eu, naquela época, qual que é o melhor jeito de eu aprender mais? Eu, fazendo de dama e também fazendo de cavalheiro. Então, eu conduzia muito no forró. Eu comecei pro forró e pegava as dicas com os meninos na balada e começava a pegar as meninas e plau no baile. E aí, gente, era show de banda ao vivo e as meninas. Aí depois eu comecei a me encantar com isso. Teve uma época que eu quase queria mais menina do que menino, sabe? De dançar mais de menino. Porque eu entendia todo o universo masculino para como conduzir, e quando eu ia ser conduzida, era muito mais fácil, porque eu conseguia colocar muitos floreios, muitos charmes, muitos braços, muitas pernas, porque eu entendia o tempo exato que o cavalheiro usava da condução, porque eu também conduzia. Que legal. Então isso me dava um domínio, né? Porque o meu grande lance era, eu tinha essa mentalidade tipo de atleta, tipo, eu queria dançar para falar, puta, eu quero ter uma performance muito legal. Aí eu queria entender então as duas partes pra... Aí, por conta disso, as pessoas começaram a me pedir aula. Meninos. Mano, você dança pra caramba, meu. Tá, não sei o que lá. Dá uma aula pra mim. Me ajuda. Então, a galera que tava chegando no forró, tipo... Ai, vamos fazer. Aí, eu comecei assim. Pequenos arranjos em casas. Com famílias. Turmas de primos e amigos. E colegas e afins. Universitários. Com forró. E aí, comecei a dar aula de forró. Levava a minha mãe. Realmente, a pessoa... mais crítica da face da terra, que poderia realmente sentar e falar, isso está bom, isso está muito ruim, isso está péssimo, isso realmente... E aí eu levava minha mãe, e minha mãe ficava sentada ali na cadeirinha, e eu falava, mãe, vai falando, se você entendeu o que eu estou explicando. E tudo assim, direto, tá? Não foi uma coisa assim, mãe, senta aí, vamos testar. Né? Tipo, eu fiz o grupo, montaram, não foi nem eu, né? Eles que montaram, a gente já quer fazer. E aí... nem sabia quanto eu cobrava, a gente sabia nada. E aí começou assim. Aí minha mãe sentava aí, realmente, nesse lugar, olhando para mim, de frente com o Gabi. E aí eu fazia e tal, e depois que terminava a aula, ela me dava feedback, sabe? Não entendi direito quando você falou do giro, não entendi que era mão em cima, não entendi que era mão embaixo. E aí eu fui aprimorando eu mesma a minha metodologia. Até que eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer um curso para dar aula, porque até então eu fazia curso como aluna, né? Aí eu comecei a fazer curso para dar aula. Comecei a ir para aula com esse viés de como o professor atua, Aí foi assim que começou. Então primeiro foi... Lá por quantos anos mais ou menos você já tinha nessa época? Olha, foi lá para os 17 anos.
porque eu comecei 13, 14, eu fui muito baladeira, né? Nesse primeiro momento, assim, muito de vivenciar. Aí lá pros 16, 17, aí eu comecei a querer me interessar por dar aula e comecei a ter esse olhar mais, sabe, clínico, assim, de... Nossa, como ele faz, como ela faz. Só que pra mim acabou ficando fácil, porque como eu já tinha essa vontade de ir na balada, exercer o papel de quem conduz e de quem é conduzido, então, né, era só olhar pra técnica de como explica a movimentação, porque a movimentação em si eu já sabia fazer, né, de balada, assim, então, mais isso. Nossa, que legal, porque você contando isso, não sei em que ano foi, mas dá pra sentir o quanto esse pensamento foi revolucionário. Sim. Porque é uma mulher querendo conduzir. Sim. E aí, né, como tudo que é permeado pelo machismo na nossa sociedade, a dança não é diferente, né? Então, tipo, é sempre o homem que conduz, então é ele que domina o assunto. Sim. E aí você quis Vir na contramão vir disso. na contramão disso. Eu achei maravilhoso esse foco em mudar mesmo, em virar essa mesa aí. E sabe também uma coisa que acontecia, porque na dança tinha muito mais mulheres do que homem, né? E aí eu ia nos forrós e eu não queria ficar disputando pra dançar com os caras, sabe? Tinha uma disputa, assim, um lugar, porque tinha menos rapazes do que damas, e aí a gente tinha que ficar numa espera, né? Então, ou você dançava muito bem pra ser muito destaque, aí todos os meninos, né, teriam a vontade de tirar pra dançar, então você tinha que ser destaque. Ou, você tinha que se virar e dançar com alguém. Então, motivada a isso também, primeiro que uma coisa que chamou sempre muita atenção é o fato de eu ser japonesa. Então, japonesa, porque normalmente tem essa trend, né? Gente, trend é tendências, entendeu? Eu falo muito isso. Ela fala muito Ela trend. tem um vocabulário próprio. É mais que um dialeto, é um sotaque. Um sotaque, Próprio. É uma coisa, um negócio. Cada vez que fala realmente, como que pronuncia realmente? Realmente. Então tem uma coisa, né? E aí, me perdi. Daí você não queria entrar nessa disputa, essa competitividade ali, né? Isso, Competição boa, com as garota. mulheres. Eu já tinha esse negócio de ser japonesa, então as pessoas ficavam olhando, ou as pessoas me rotulavam como, não sabe nada. Porque japonês tem essa trend de não ter ritmo, né? Todo mundo fala isso de Pelo menos japas. na teoria é o que diz a xenofobia. E aí, então assim, ou as pessoas não davam a mínima pra mim, ou quando eu dançava, você falava, nossa, uma japa que dança. Então eu acabava chamando atenção nesse lugar. E aí até pra me sentir pertencente, incluída, e acho que até num primeiro momento acho que vingança, de tipo assim, vocês estão falando que uma japa não dança, vocês vão ver, vocês vão falar ainda com essa japa. Então Vocês farão fila pra dançar isso. comigo. Vocês ainda vão, entendeu? Vocês vão olhar pra mim e vão falar, quem é essa garota? E aí eu tinha, sei lá, né, isso na minha cabeça. Então, querer aprender como os meninos me levou pra essa condição de não ter que ficar esperando no baile, ser independente, justamente por isso, ter essa autonomia. Eu danço, conduzo e danço. Então, eu tô sempre dançando. Como o meu foco era dançar e treinar, então era perfeito eu saber as duas fases, né? Sim. Então, os dois lados. Mas dado isso, você enfrentou machismo assim de perto? Você sentiu isso muitas vezes? Um pouco, né? Mas eu assim, eu descartei muito, sabe? Porque nessa época eu tinha uma autoestima muito boa. E agora não tem. E eu né? achava Aliás. maravilhoso. Tipo assim, eu dançava muitas vezes melhor que os meninos na balada. Então, assim, os meninos falavam, mas às vezes, né, eu rolava uma piadinha ou outra, mas eu falava, garoto, isso é recalque. Entendi. Um beijo e um queijo. E, sabe, e me levou pra outro lugar que é assim, talvez as mulheres se sentissem à vontade em dançar com outra mulher, porque rola, vou falar por mim, tá? Já rolou assim de ter um certo receio de dançar com alguém, um desconhecido, pode ser preconceitinho, não sei. E
e rolar algum tipo de assédio ali, de alguma coisa, de uma esfregadinha, de uma mão boba, sabe? É porque já aconteceu uma vez. E daí talvez também pudesse ter isso de as meninas ficarem à vontade, né? Eu não queria levantar polêmicas, mas realmente... Pode levantar. Desculpa. Eu não queria levantar polêmicas, mas realmente tem muita gente que tá na dança e que o foco é a conquista, né? Tanto que hoje existe uma como é a palavra menos... É uma luta, realmente, contra essa situação de que, olha, respeitem a minha presença, respeitem, sabe, o fato de eu ser mulher e você ser um homem, e respeitem a minha sexualidade e a minha dança e o meu jeito de me expressar e tudo mais, né? E hoje tem muitos, né, tem muitas pessoas, muitos profissionais, mulheres e homens, falando sobre isso, sobre assédio na dança de salão e tal. Porque como é uma dança de contato, muito facilmente rola essa aproximação. Assim, o que o mundo chama de intimidade, né? Que acontece dentro de um abraço. Então, muitas pessoas usam isso, hoje tanto homens quanto mulheres, para poder, vamos falar, tirar o famoso casquinha, né? Lasquinha, casquinha, lambidinha, falem o que quiser. Mas usam muito esse momento pra isso, sabe? Então rola às vezes uma descida de mão que não tem necessidade, sabe? Um carinho a mais que você fez, putz, isso daqui é um chamego, isso daqui não é uma condução, garoto, entendeu? Então, sabe? E aí eu já senti muito isso, e depois que comecei a dançar e começou a ter um certo destaque, quando eu comecei ainda nessa época do forró, como era uma dança, na época, forró universitário, era uma dança da galera, de colégio, sabe? De pessoal da facul, puta. Galera dá umas bebidinhas, né? Fica meio... Não tá presente, né? Tá meio ausentão, aí quer dar aquele, né? Quero fica, não fica, fica, não fica. Então, rolava isso. E, inclusive, aprender de cavalheiro, pra mim, era o meu sistema de defesa. Porque, tanto que depois de um tempo, eu preferia muito mais conduzir do que ser conduzida. Porque depois que você começa, entre aspas, ganhar um destaquezinho, as pessoas acharem que você dança bem, tem duas vertentes. Tem essa dos garotos, às vezes, quererem se aproximar demais e ter esse pra ver quem é que vai conquistar. Tipo, você entrar numa fila seletiva de garotos pra ver, vamos ver quem pega a garota que tá dançando mó legal. E também você fica muito... É quase como se você ficasse vendida num rolê, sabe? Numa situação. Porque as pessoas... Você entra em competição também com mulheres. As mulheres também ficam nesse lugar de e aí, ela tá dançando, eu também tenho que ser, eu também tenho que fazer. E meio que parece que você fica vendida num sistema de... Putz, se eu dançar muito bem, sabe? Ou você é assediada... Ou você é competitiva, tipo, parece que não fica meio sem saída, assim, sabe? E nesse lugar de querer aprender os dois, me levou para um lugar de conseguir me sentir mais inclusa, tanto no universo feminino quanto no universo masculino. Porque as pessoas me viam muito como igual. Quando eu tava conduzindo, os caras me viam muito como igual, ali, tô conduzindo. Sim. E quando eu tava dançando, e de um jeito muito respeitoso, porque eu sabia como as meninas se sentiam com esses caras, que dançavam assim e tal. E quando eu tava dançando como conduzida, também, né? Tinha esse lugar das meninas também olharem pra, puta, ela estuda ou ela treina, é por isso que ela tá dançando bem. Mas viam que tem um processo por trás, sabe? Ou seja, quebrou paradigmas. É verdade, aceita. Aceita essa. Você conseguiu, porque dá pra usar, né? Tanto pra ser ótimo, pra ser uma coisa muito gostosa, como pra causar um grande conflito, né? Sim, sim. Então, maravilhoso que você conseguiu. Sim. Eriqueta, conta pra gente, então, o que a dança representa pra você hoje na sua vida, na sua existência, na sua história? Realmente. Então, quando eu comecei a dançar e olhei pra esse universo de eu quero me profissionalizar, quero olhar pra isso, a dança, ela representava, assim, a minha vida. Sempre olhei pra dança com esse lugar de é aqui onde eu posso ser tudo, é aqui onde eu posso me expressar. E até esse lugar de poder conduzir, poder ser conduzida, me levava muito pra esse universo de caramba, eu pertenço a tudo, eu pertenço a todos, sabe? Eu não tenho que ter uma condição
pepeca e paus e xoxotas e, entendeu? Eu posso, putz, caramba, eu consigo transitar nos dois universos tranquilamente. Sim. E isso me trouxe um dinamismo, sabe? Uma coisa de, putz, eu posso me expressar. O meu corpo, ele pode falar em qualquer vertente, né? E eu não tenho uma defesa de gêneros, não tem nada. Só tem eu e minha arte, sabe? Por muitos anos eu fiquei muito nesse lugar, esse universo de poder conversar com todos. Eu acho que isso, assim, atualmente eu escolhi muito trazer a dança para dentro de outros contextos. Então, hoje eu trabalho com treinamentos, trabalho com gestão de carreira artística, mentoria, muito olhando para a carreira do artista, para a carreira do dançarino. Por quê? Porque como eu tive esse lado que eu ficava bem dual, né, então, transitando entre dois mundos, então hoje eu consigo trazer essa leitura de, putz, eu quero ter uma carreira X, eu quero ter uma carreira Y, como que é isso, né? E eu comecei a trazer esse lugar de estudar para desenvolver esse posicionamento, de se sentir pertencente, sabe? De ter uma autonomia perante ao que você entrega. Que hoje as pessoas na dança, muitos profissionais estão vindo agora, assim, estão começando no começo de carreira, são muito inseguros sobre o que entregar, como entregar, sabe? Tem muitas limitações, tem um jeito, parece que a sociedade, o sistema impõe um formato, tem que ser assim, tem que ser um homem e uma mulher, tem que ser... E eu já vim muito assistindo eu mesmo, né? Quebrando esses paradigmas. Então, pra mim, eu não tenho pra mim não tem um formato específico. Tem uma arte que você quer entregar e quer comunicar. E aí, vamos facilitar essa comunicação pro público? Vamos posicionar de um jeito legal? Vamos falar da arte que você quer entregar de forma legal? Tipo, o que é olhar pra isso, né? E aí, hoje, eu tenho me interessado mais por esses assuntos do que entregar a dança performance especificamente. Mas ainda atuo nesse lugar, ainda atuo também dando workshops de dança, aulas de dança, né? Mas às vezes até me limito, às vezes até as pessoas perguntam, poxa, vamos fazer um workshop de ladies, de não sei o que, só pra mulheres, só pra Xuxa, só pra baixinhos. E eu fico muito nesse lugar ainda de não querer me rotular, sabe? Embora eu ministro aula para mulheres e tal, e para homens também, mas eu fico muito nesse lugar de vamos olhar para os dois lados, vamos, né? Acho que é isso. A mentoria é para todo tipo de artista, não só para quem dança? É para todo tipo de artista, mas hoje o foco das pessoas que procuram é dançarinos, né? Como falei que não ia falar de idade, mas não, realmente. São 23 anos olhando para esse lugar 23 anos dançando, né? Realmente. 17 Você ou 18. Um pouco desse assunto. Dando Érica, para de fazer mistério. Não tem. É isso aí. Minha idade não conto nem fudendo. Mas é isso, entendeu? Sim, 23 anos. Mas eu comecei muito jovem, muito, entendeu? É Você isso. Sim, você é. Somos todos. E aí, então, foi isso. Então, eu juntei esse tanto de experiências que eu fui adquirindo ao longo desses 23 anos e hoje eu levo isso pra mentoria. Acho que muito nesse lugar, assim, uma vontade de quem quer ter uma mente mais disruptiva, sabe? Tipo assim, puta, você quer olhar pra isso de uma forma diferente? Quem quer seguir a trend do que é o sistema, ok. E quem fala, puta, como que eu coloco a minha arte do jeito que eu gostaria de comunicar? Que não é esse jeito que tá dentro do sistema. Aí, puta, vem comigo que no caminho eu te explico, sabe? Tipo, tem esse rolê, assim. Acho que Da hora. é isso, assim. Eu vou até pular para uma pergunta que estava mais lá pro fim, mas já cabe aqui, eu acho, que é sobre o que é ser artista, né? O que é ser artista para você? O que é preciso para ser artista? Pra mim, ser artista, eu acho que é a expressão do que se é, sabe? Assim, é você querer expressar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente e aí você colocar ritmo nisso, sabe? Você colocar, no caso de dança, né? Você colocar ritmo nisso. Você achar isso belo, sabe? Assim, um dos únicos lugares, assim, que hoje treinando, né, gente? Hoje, olhando pra muitas coisas de autoconhecimento. Mas
verdadeiramente era o único lugar que eu me sentia completa. É um lugar que eu mesmo me livro de julgamentos. É o lugar onde eu falo assim, aqui eu sou artista, aqui eu entrego arte, aqui eu vivo arte, né? Então eu acho que o artista é aquele que primeiro acredita em si mesmo e vive aquilo que ele respira, sabe? Ele vive aquilo que ele acredita. Então ser artista, na minha opinião, eu acho que é muito nesse lugar, assim. Representar isso, olhar pra isso, amar isso, sabe? Seja o que quer que for que você faça. E você fala de um lugar assim que não cabe na vontade de agradar a um público. Putz, não. Tem essa trend aí também nos artistas, às vezes, de estar no palco pensando em agradar, né? Em receber um aplauso, enfim. Sim. E você fala de um lugar que foge disso, né? Sim, e é muito engraçado, assim, porque eu tô falando com vocês e também tô olhando que, nossa, eu nunca busquei o padrão. Então, sabe assim, todo mundo fala assim, vou pro Mac, eu falo, vou no Subway, vou no Burger King, vou para uma, não sei o que lá, eu vou para, sei lá. E não é nenhuma vontade de contrariar, é que nunca, sei lá, meu coração nunca ficou quentinho por algo assim. Isso daqui é um padrão e tem que ser assim. Claro que muitas vezes eu segui um padrão, porque achei que esse padrão, esse caminho seria o mais legal naquele momento, seria pertinente pro momento. Mas eu nunca fui presa a esse rótulo, sabe? Assim, tem que ser assim. O samba de gafeira tem que ser assim. O seu forró tem que ser assim. Então, eu nunca tive isso. E aí, assim, é até engraçado falar sobre isso, porque, putz, é verdade, eu não sei falar sobre um padrão ou um método de fato que eu segui, porque até faz 20 anos que eu estudo com a mesma pessoa e a minha aula é completamente diferente dessa pessoa. Então eu tenho um mestre que eu sigo, que, putz, ele que me ensinou tudo que eu sei sobre samba, passei tudo por ele. E a minha aula não tem nada a ver com ele. A minha dança lembra tudo que eu aprendi, mas eu tenho um lugar que eu me expresso que é meu. E foi muito específico essa minha busca pelo meu próprio conforto. Sempre busquei por isso, assim. Eu quero me sentir bem. Como é me sentir bem com isso? Então já, desde sempre, eu fui adaptativa, vamos colocar assim. Sempre trouxe pra esse lugar o que me atende. Puta, mas é muito legal isso que tá sendo ensinado. Nossa, muito bacana. E eu vi a pessoa seguindo a mesma... Sabe assim, tem que ser assim, o mesmo método, tem que ser... E eu sempre tive muita dificuldade de seguir o mesmo método. E aí, quando eu assistia aos meus alunos, eu percebia que assim, não vai dar pra eu usar esse método, essa linguagem. Não vai dar pra eu usar essa mesma prática. Esse perfil não atende a isso. Né? E aí, depois eu fui estudar mais sobre isso pra eu conseguir ficar... mais em paz, porque parecia que eu era do contra, né, nesse sentido, e não era uma sensação mesmo de achar que não encaixava. Eu falava, gente, não encaixa, assim, por mais que eu tô aprendendo aqui, tem um jeito que eu penso, tem um esquema corporal que cada um tem, sabe, tem uma dinâmica de passada de passo, sabe, assim, ó, você tem um espaço do qual você dá um passo, a distância de um passo para o outro. Sim. É diferente entre eu e você, é diferente a envergadura, sabe, de uma pessoa para outra, é diferente o jeito de pegar na mão, é diferente o tamanho às vezes do braço, é diferente. Então eu comecei a olhar para isso e falei, gente, eu tenho que ter uma flexibilidade. Então, teve até uma época que eu usava muito um lugar de... Eu sou uma camaleoa. Nossa, que sexy. Não, mas não era, porque, tipo, é um lugar assim, puta... Eu queria me adaptar, sabe? Eu queria chegar no lugar e falar, putz, eu quero entregar aqui um rolê que contemple a todos e contemple essas pessoas aqui. E não uma metodologia que me deixasse engessada. Se eu não falar isso depois disso e isso depois disso, né? Então você não desenvolveu um método Eric Kuno, você deixa isso em aberto, você deixa o aluno contar o método pra você. Como que funciona a sua aula hoje? Então, hoje tem um método, entre aspas, né? Tem coisas pelo fato de ter vivido muitas coisas, então tem coisas que eu sei que funciona
E aí, sabe como eu funciono assim, meio que fico com muitas informações na nuvem, né? Então, pra mim, eu funciono com download, né? Eu só funciono com download, assim, nesse lugar. Só tem muita informação na nuvem de coisas que eu já assisti e já vi. E aí, muito difícil sair desses comportamentos. É muito difícil eu lidar com um caso que falo, nossa, isso é raro, nunca vi, né? Então, normalmente vem já com esse montante de coisas que eu já vi, eu falo, putz, tem essa trend. Então, essa trend dá pra atender assim. Esse tipo de aluno dá pra atender assim. Que aí, até falando a nível de aprendizado, né? Tem alunos que são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos. Então, tem gente que é mais de toque, outro mais de voz, né? Então, assim, você vai, fala pertinho, outro pega na minha mão, faz comigo. Então, eu fui olhando, fui reconhecendo essas oportunidades para mim até então de aprendizado. E falei, putz, aqui é a minha mina de ouro, né? E aí eu fui construindo a minha metodologia baseada na resposta do outro. Tipo, o que as pessoas iam me trazer? E eu fazia cadernos e cadernos e cadernos, né? Eu era a louca do caderno. Continua. Ela ainda é, gente, é a louca da anotação. Ela era. E eu fazia muito isso. Eu pegava o perfil dos alunos e escrevia no caderno. Ó, esse aluno, ele pensa assim, ele fala assim, ele se comporta assim, ele tem X medos, ele tem não sei o quê. É como se eu traçasse um perfil comportamental. E aí eu falava, pra ele vai ser melhor dar uma aula X, Y. Não. Então eu olhava muito pra isso, pra aulas particulares. E pra workshops, quando eu ia ministrar, eu perguntava muito pros contratantes, sabe? Qual que é o perfil dos alunos? Eles já dançam? Não dançam? Como que é, né? Então eu vinha com essa entrevista prévia pra... Basicamente você se interessa pelas pessoas, né? Sim, muito. Inclusive, assim, a aula parte desse lugar. Se não houvesse interesse e essa troca, eu me sinto num formato metódico só entregando uma aula. Vim aqui dar aula de, sei lá, um nome de movimento. Eu vim aqui dar uma aula de puladinho. Então vamos todos fazer o puladinho, sabe? Aí ficava o puladinho pelo puladinho. Sim. E aí, pra mim, isso não me tocava. Sabe, assim, eu sentia assim, nossa, eu tô trabalhando por quê? Tipo, trabalhando pelo dinheiro, então, é pelo cachê, aí isso me deixava angustiado, sabe? Ai, não, eu quero ver as pessoas entendendo, sabe? Assim, que fosse aula de puladinho, mas as pessoas saíam assim, eu entendi o puladinho, eu faço puladinho, eu gosto de puladinho, sabe? Tipo, a gente, sei lá, uma empatia, um amor pelo puladinho, sabe? Assim, que fosse o tema da aula, mas muito esse lugar, vamos olhar juntos, vamos chegar junto, vamos dançar junto, vamos fazer junto. E aí, então, eu não fiquei com uma metodologia específica, mas eu tenho possibilidades de trabalhos conforme o grupo é me apresentado, entendeu? E aí, sim, algumas coisas são métodos, que aí, por conta das formações, né? Também tem uma formação em físio. Aí, tem muita coisa que hoje eu vejo a galera passando, eu falo, putz, isso vai machucar. Então, eu readapto, entendeu? Esse movimento... pode machucar, então eu readapto, explico, falo um pouquinho sobre fisiologia lá, anatomia e falo, ó, brau, entendeu? E aí coloco as pessoas pra fazerem de um jeito que não machuque. Então, meio que vou adaptando. Fica bem flexível. Aí eu vou acessando aqui e falo, puta, olhei a turma, entendi, é isso. Aí faço os downloads e monto a aula naquele momento. Tem uma programaçãozinha prévia ali, né, que realmente... é ser humano, monta uma programaçãozinha ali e fico com aquilo, sabe, meio atiçado ali, ó, vou falar sobre isso. Sim. Como vai ser? Não tenho a menor ideia, mas o assunto tá ali, sabe? Tipo hoje, podcast, venha pra cá, uma entrevista sobre dança. O que vai falar? Não sei, realmente, entendeu? Sim, hoje a gente deixou por nossa conta. Exatamente. Não pude estudar um roteiro, não teve perguntas. Leve isso pra casa, já tá estude tudo aí na volta. sua nuvem. Vem pra cá, vem, entendeu? Exatamente como eu faço pra dar aula. Ótimo, perfeito. E já que a gente tá falando de método, de estudo e de tudo isso, a gente fica fazendo muita brincadeira, né? Que você é a rainha da anotação. Realmente, trilhões de cadernos. Assistir uma aula com a Érica é uma trend, porque ela anota cada passo que o professor dá. Realmente. E eu não tô falando de dança, tá? Eu tô falando de outro tipo de aula. Então, dá pra ver que você tem esse foco, assim, essa paixão pelo estudar. Sim. E, no geral, as pessoas têm uma dificuldade de foco, têm um cansaço, Estudar é uma trend. A gente vai falar muito essa palavra hoje.
realmente vou usar. O realmente o trend vou usar toda hora que eu tô com você. É isso. Invenções da Érica que pegou. Pegou. Mas enfim, as pessoas têm essa dificuldade, né? De manter esse foco, de manter esse alinhamento do estudo. E aí eu queria... você pode dar uma dica para as pessoas, sabe? Como manter isso? Primeiro eu queria saber de onde vem isso em você. Como que isso te move? E se você pode falar para as pessoas como que elas se mantêm nesse foco. Porque, é sério, ela tá rindo aqui, mas tem gente que busca isso, que quer ser o estudioso, que quer saber tudo, que quer manjar de tudo. Então, conta aí. Conta pra quem quer saber. Eu tenho 2 questões. Vou queimar meu filminho. Gente, primeiro, ter foco é igual não querer dormir. Principalmente aula teórica, entendeu? Aulas teóricas é um convite para sono. Nesse que faz ainda, que é online, gente, socorre, Deus me ajuda, JC, desça. Porque não dá, assim, às vezes dá sono. E isso era uma tática minha, entendeu? Tática de guerra. Não durma. Logo, anote, queira saber, pergunte, entendeu? Eu tinha esse era a minha defesa. Ou era isso ou era café, realmente, para me manter acordada, porque se eu dormir, acabou tudo, né? Sim. Então, eu usava muito esse lugar para... quando eu tô anotando, eu entro em contato com o conteúdo. Pra mim, faz muito sentido. Eu tô ouvindo, eu falo, caralho! Aí eu anoto e depois eu gosto de ler ainda, né? Então, só que esse movimento em específico é como se eu estivesse contando pro meu cérebro que, assim, isso tá muito interessante. E aí eu não tenho esse lugar de vou ficar cansada, vou ficar com sono, porque uma piscada eu perco, né? Cada piscada é um flash, assim, então não dá. Aí isso me mantém muito ativa. Então, uma coisa que auxilia muito o foco é anotar. Sim. Porque você tá usando mais de uma percepção. Você não tá só ouvindo, né? Você tá ouvindo e ainda anotando. Então, quanto mais percepções você conseguir inserir no contexto de aprendizagem, maior é o processo de aprendizagem. Por isso que na dança a gente trabalha, né? Você vai ouvir, você vai ver e você vai sentir. Porque aí o poder de fixação daquela informação é maior. Então, pra mim, escrever acaba que ficando quase faz parte. Porque se eu só prestar atenção, eu não guardo todas as informações. Entendi. Mas o que te movia antes, quando você iniciou seus estudos, principalmente da dança, era muito esse desejo de criar um novo método, um novo jeito de fazer, de ser... até uma referência na dança mesmo. Que você foi falando do estudo, eu fui levando pro lado mais intelectual, tipo teórico. Sim, mas o da hoje... dança, não, o da dança era porque eu queria engolir um processo. Mas hoje o que te move a estudar? Então, hoje o que me move a estudar é engolir um processo. É o quê? Engolir é a mesma coisa. Engolir um processo. É como se eu quisesse, tipo assim, eu quero ter muito domínio disso. Porque se eu penso em ensinar, eu quero saber. Então, eu quero entender as dinâmicas, eu quero entender os porquês. Então, quando eu anoto, que não são simples anotações, garoto, eu anoto assim. E fulano perguntou para Beltrano, e Beltrano respondeu. E neste momento, aconteceu um silêncio. Então, às vezes eu anoto até uma dinâmica, porque a dinâmica fez virar uma chave para mim. E aí eu falo, putz, isso pode ser um exercício. Então, pra mim, traz esse lugar de... é como se fosse o meu projeto de autonomia, sabe? Eu estou me preparando para ter mais autonomia sobre X assunto, entendeu? Eu acho que essa é a trend do japonês. Tipo, aí tem várias questões enraizadas nisso, né? Sim. De crenças e tal, medo de errar, medo de falhar, medo... Mas, no geral, os japoneses são muito estudiosos. Isso, porque os japoneses são muito nesse lugar, mas muito nesse lugar de... Cobrança, de né? cobrança. De cobrança. Não posso errar, não posso falhar. Então, eu tenho que estudar muito, ser o primeiro da classe, para não me permitir ao erro. Porque errar, como criança, errar significa uma bronca dos pais, um apanhar, sei lá, qualquer coisa. E aí,
no meu caso, eu não queria ouvir, né? Que às vezes meu pai falava pra mim, se tiver uma nota baixa, ai, você tá burra? Garota, você é burra. E eu não queria ficar com isso assim, não, eu não sou burra, né? Então aí tem toda uma questão da criança japonesa, realmente. É prodígio, estuda, já desde pequena falando isso que lá. Tem um rolê, né? Que já é uma cobrança natural da classe, né? E aí eu acho que eu tenho um pouco disso. Mas tem um interesse genuíno em eu quero ter a minha autonomia diante desse assunto, assim. Putz, eu não quero passar batido. As pessoas me perguntarem, o meu maior medo, já até uma vez eu respondi uma pergunta dessa de dança, assim, qual que é seu maior medo na dança? Não saber. Assim, ficar no lugar de alguém me perguntar, sabe? Tô no meio da aula e o aluno fala, ai, me explica sobre isso, e eu ficar, eu não sei. Tipo, eu tinha um medo disso, sabe? Mas hoje em dia você consegue ver que você já deu muitos passos e viu o quanto o não sei também é libertador, né? Ah, sim. Mas é que hoje eu tirei muitos significados desse não sei. Entendeu? Porque hoje o não saber e poder falar sobre isso é libertador. Mas na época eu usava o não sei como você é burra. Era a mesma coisa que eu tivesse ouvindo isso, sabe? Né? Você é burra, você não sabe sobre isso? Hoje eu já olho pra isso de uma maneira muito tranquila. Inclusive eu não tenho que ser a detentora de todas as respostas. Às vezes nem sei se é pra responder, sabe? Mas antigamente isso tinha um peso de... Parecia que se eu não soubesse, eu era burra. Às vezes nem uma pergunta, né? Só o aluno querendo que você confirme uma coisinha dele. Isso. Então, exato. Então, hoje, tendo o olhar que eu tenho, eu consigo ver, inclusive, se é uma pergunta verdadeira ou não. E se merece uma resposta ou não. Às vezes merece uma resposta que não tem nada a ver com o contexto da pergunta que ele tá fazendo. Que ele tá fazendo por trás dessa pergunta uma outra pergunta. Entendeu? E aí eu olho e falo, putz, eu não vou alimentar isso que você tá querendo, sabe? Tá tudo bem. Então... Nossa, eu amo que a Érica, ela vai falando e já vai antecipando o que viria depois. Tá aqui na nossa pauta, várias coisas. Você foi contando pra gente. Tá muito ligada mesmo aqui, né, querida? Tá muito. Porque, mas eu ainda vou perguntar mesmo assim sobre o seu relacionamento com os alunos. Quais são os desafios de ensinar alguém a dançar? Mas daí a gente pode trazer para esse lugar... assim, você consegue hoje observar um aluno, os medos deles, as crenças deles ali, né? Como que é lidar com isso? O que mudou também a partir do momento que você se entendeu, que você se conheceu melhor, né? Sim. Hoje tá sendo muito legal porque eu tô numa fase assim muito de transição, né? Porque antes eu entregava a dança. Pela dança, como eu ainda não tinha os estudos que eu tenho hoje de autoconhecimento, de fazer essa leitura mesmo, entender as trends das pessoas e o que elas pensam, e principalmente que garotos, garotinhas, garotões, o que você pensa fica expresso na sua dança, sabe? Tipo, olha, fica expresso. Então, dá pra contar pras pessoas hoje o porquê que elas não evoluem do jeito que elas gostariam, porquê que de repente determinante resultado não tá conseguindo chegar, sabe? Dá pra conversar muito com elas nesse lugar de expectativas não atendidas em relação à dança. Porque as pessoas chegam pensando uma coisa, né? Chegam projetando, nossa, colocando muitas coisas na frente. E aí a dança é a última coisa, né? As pessoas chegam querendo se relacionar, querendo suprir uma carência, querendo... eu quero me sentir bonita, eu quero trabalhar a minha autoestima, eu quero ser mais confiante, ser mais segura. Se divertir me divertir, eu quero... Tá, e dançar? A primeira pergunta, você gostaria de dançar? Aí a pessoa dá um tempo, assim, já vi alunos meio que bugarem pra responder isso, porque assim, a intenção por trás do entro numa escola de dança, vou fazer uma aula, é outra, né? Muitos alunos já chegaram pra mim nesse lugar. Então, e a maior dificuldade do aluno é ele reconhecer que o que vem por último é a dança. Ele quer dançar por último. Tem outras coisas antes acontecendo, né? E hoje eu tô bem nessa fase assim de transição, porque eu entregava muito a dança pela dança. E muito nesse lugar assim, a pessoa... Eu via que tinha uma coisa por trás, mas eu entregava a dança, sabe? Porque parecia, eu achava que eu ainda não tinha essa habilidade, sabe? Esse jeito de... Puta, como que eu vou contar que não é sobre isso, sabe? Como que eu vou contar que sim, a dança pode ajudar, mas olha, a dança não vai suprir essa expectativa, sabe? E aí,
eu comecei a entrar num terreno muito complexo. E eu falei, putz, eu acho que eu preciso de mais embasamento. Eu comecei a estudar e nesse estudo eu meio que dei umas paradas de dar aula de dança, assim. Fiquei um tempinho meio atendendo muito pequenos grupos e muito pessoas que sabiam já que eu queria trabalhar a mentalidade, né? E por conta disso, assim, porque era um terreno muito complexo ainda de entrar, muito cuidadoso, assim. E contar pra pessoa que, assim, você percebe que você não tá querendo dançar, você tá querendo suprir uma carência, e não é a dança que vai trazer isso pra você, mas a dança vai ajudar você a se conhecer e você entrar em contato com você, e isso vai gerar uma confiança, e através disso, putz, muita coisa pode acontecer, mas a sua carência ela não vai ser suprida aqui, assim, né? Nossa, que perfeito. Ela tá muito ligada na pauta mesmo, né? Sim. Não, ô Lesca, confessa que você mandou pra ela antes. Ai, A gente nunca faz isso, mas eu acho que pra Érica rolou, hein? não é possível, né? Então eu tô nesse período, assim, nessa fase de transição de, putz, quando as pessoas vêm me procurar, eu já deixo muito claro esse posicionamento de eu entrego além da dança, sabe? Assim, tô indo pra esse lugar de comunicar cada vez mais claro isso. Ó, eu entrego além da dança. Porque, inclusive, eu consigo entender que o seu motivo principal não é a dança, entendeu? Então, topa olhar pra isso, né? Perfeito. E é basicamente esse lugar, assim. Realmente é ligada na pauta, né? Uma pergunta que a gente fazia que a gente ia fazer, mas eu vou mudar. A dança pode ser um instrumento de autoconhecimento? E você já respondeu isso. Ai, gente, é total. Então, acho que a gente pode aprofundar essa pergunta. E aí, enfim, você pode até contar um pouco de como isso se apresentou nas suas experiências, mas por que você acha que a dança é um instrumento de autoconhecimento? Sim. Putz, nossa, eu fiquei até, tipo, emocionada. Eu tô aqui esperando o momento em que ela tá segurando bem hoje, né? Porque geralmente a gente fala oi pra Érica, ela já chora. Ela já chora. Então, garotinhos, realmente. Eu tô muito na pose. Não, mas que é muito legal falar sobre isso, né? Mas assim, eu comecei a notar coisas em relação à dança, primeiro trazendo pra mim, que, putz, pra dançar você precisa ter quem quer dançar, né? E usando isso pra autoconhecimento, assim, te leva pra um lugar de uma mente muito aberta, sabe? De um lugar muito... Olha, perceba que você vai quebrar muitos paradigmas, você vai ser tocado, você vai experimentar um pouco do que é uma intimidade, você vai sair, vai ser conduzido ou vai conduzir, sabe? Você vai sair do seu ambiente de controle, sabe? Você não tem controle sobre o que vai acontecer. Quando você vai para uma aula, você tá vendido, sabe? Você tá com a bunda destampada, entendeu? Assim, é um lugar que você topa, eu não vou controlar, eu não sei o que vai acontecer. E esse espaço de não vou controlar, não sei o que vai acontecer, as pessoas começam a experimentar muito de, caramba, eu posso contar com os outros, sabe? Eu posso topar aprender com alguém. Então, entra nesse lugar, sabe? É um espaço que, por exemplo, hoje olhando para o autoconhecimento e trazendo na dança, é uma coisa que eu até montei uma aula. Hoje eu trabalho pela Sensations também com essa entrega junto com o Felipe, e a gente montou uma aula que ela chama Como Receber uma Aula de Dança Perfeita. E ela vai para esse lugar de assim, putz, como que eu vou para uma aula e eu consigo deixar esse espaço de mente vazio, que eu não tenho nenhum julgamento sobre mim e nenhum julgamento sobre o que eu vou receber dentro dessa aula ou dentro de uma proposta, e eu só vou fazer, eu só vou ficar disponível, sabe? Então as pessoas aprendem sobre disponibilidade, né? Então, o que é estar disponível? O que é fazer sem ter uma preocupação, né? Uma pré-ocupação, que eu chamo de preocupação isso, né? Você se pré-ocupa ante a ação, né? E aí, quando você vai fazer a ação, ela já tá cheia de coisas. Então, não tem uma ação propriamente dita, né? Assim, deixa vir agora e faça. Não, é uma coisa que você já tá projetando e aí sai numa forma X. E a gente vai muito pra um lugar assim, ó, não pense em nada, não faça nada.
Aí agora faça. A partir do nada, faça. E aí, isso é muito disruptivo, né? Porque isso depois se reflete no dia a dia, sabe? Então quer dizer que eu também posso não saber, quer dizer que eu também posso ter esse espaço de mente vazia para esperar o que chega e aí poder colocar isso, né? E aí a gente ensina muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, assim, o que é eu ir para uma pista de dança sem ter nenhuma expectativa, sabe? E isso as mulheres, né, as conduzidas, elas sentem muito esse lugar libertador. Eu não tenho que ser um mulherão. Eu não tenho que colocar um braço, uma perna e fazer acontecer. Putz, não. Não foi te pedido isso. Quem colocou isso na cabeça foi você. Você que acha que eu tenho que saber dançar de salto 15, sabe? Putz, não. Quem colocou isso na cabeça foi você. Então, a gente coloca muito nesse lugar. O que seria você ir para uma dança sem esperar nada em troca e sem querer impor nada? Só, não sei o que vai acontecer. Só se ligar na sensação que você quer entregar. Puta, o que você quer sentir? Quero me divertir. O que você quer fazer? Puta, eu queria me sentir dançando muito bem. Eu queria sentir que eu entreguei uma performance legal. Entendeu? Então, putz, e se você fosse pra dançar só nesse lugar? Sem criar expectativas, né? Então a gente fala muito sobre isso nessa aula sobre ter essa gratidão pelo processo, sabe? Percebe que você está se dando um momento, é um momento seu, é um momento que você está olhando para você, é um momento de compartilhar com as pessoas, é um momento que, cancela trends, cancela qualquer coisa que tá passando na sua cabeça, é um momento de, puta, fique em paz. Sai um pouco do agito mental que você tem no dia a dia e se dê a oportunidade de não pensar em nada. E ninguém vai te cobrar nada. E ninguém vai te julgar porque também você não tá pensando e nem propondo nada. E sai um pouco do controle, para de querer controlar. Né? E isso é muito falado para quem tá conduzindo, porque quem tá conduzindo tem uma grande questão com isso. Tem que ser nessa hora, tem que fazer desse jeito. E às vezes até a condução da aula é para ir para esse lugar meio disruptivo. Propõe, garota, coloca um negócio aqui, entendeu? Tipo assim, garoto, se vire com isso, sabe? Meio que, putz, o que é eu lidar com improviso, né? Tipo assim, o que é lidar com algo inesperado? Putz, eu não tava esperando. Será que diante do que eu não tava esperando eu paro? Ou eu aceito uma nova proposta, entendeu? Então, acho que é isso para autoconhecimento, né, gente? É autoconhecimento puro, é só isso, né? Porque se eu começo a fazer isso na vida, né? Se eu começo a levar isso pros meus dias... Puta, e se eu não tiver que colocar um padrão? Entendeu? E se eu falar, porra, não sei o que vai acontecer? E se eu aceitar lidar com o que chega? Entendeu? Muitas vezes, né? Confiança, tipo, né? Né? E se eu falar, puta, eu confio aqui e vou? Né? Acho que é muito isso, assim. Que legal. Isso. Não sei você, Lesca, mas eu quero uma aula de dança com a Érica daqui a pouco. Agora, depois Né? Antes eu tava pensando, nossa, eu queria uma mentoria. Agora eu tô tipo, olha, eu queria uma aula de dança. A gente vai ouvindo, Sim. não vai dar vontade de sair fazendo? Essa entrevista tá abrindo aqui minha mente sobre dança. Sim. Tô vendo uns bloqueios aqui que eu não vou falar sobre. Porque todo mundo pode, né, Érica? Todo mundo pode dançar, né? Sim. Tem alguém que não possa? Não, todas as pessoas... Nossa, essa pergunta tava na minha mente. A dança é possível. Teve até um tempo que eu usava muito esse jargão, assim, a dança é possível para todos. Porque como você tá livre de padrões, comportamentos, a expressão é a expressão por si só. Então, não tem um formato. Como eu já venho da físio, então eu venho trabalhando essa parte de dança inclusiva, inclusão. Então, assim, pra mim, Legal. dança é pra todos mesmo, literalmente, sabe? Desde até um tetraplégico ele conseguiria dançar. Porque a dança, ela pra mim, ela foge de um formato. Então você não precisa ter uma forma, sabe? Tem que estar de pé, tem que estar sentado, tem que estar não. Que gostoso, né? Que livre. É livre, é o lugar onde por isso que eu falei que é um lugar que eu me sinto muito completa, muito, muito praticante dessa liberdade, assim, sabe? É muito legal, muito da hora, gente. Dancem. Gente, vamos dançar. Vamos, assim, acabou o podcast, já agenda uma aula, porque é essa vontade que dá, né? Sim. Tanto que é legal até falando sobre isso, porque assim, aí
Eu não sei, né? Você vai ter essa pergunta aí, mas talvez as pessoas... Eu já fazendo a pergunta. Eu sou garota! Agora ela tá desafiada a tentar descobrir as perguntas. Descobrir as perguntas, realmente. Não, mas é porque fica nesse lugar assim, tipo, e como eu encaixo isso? E como eu encaixo isso no samba de gafieira? Tipo assim, Sim. como eu encaixo isso na dança de salão que tem um padrão? Sabe? Tipo assim, tem um padrão. Assim, Érica, você tá falando isso, aí é super disruptivo, aí legal, aí as pessoas não têm nenhum tipo de julgamento, não tem nada, não tem um padrão formato. Aí quem é mais fechado pode ouvir isso e falar, puta, da hora pra caralho, mas eu vou na aula da Érica, eu não vou aprender dança de salão. Então não vou aprender dança de salão. Como eu aplico isso no meu samba rock? Entendeu? Tipo assim, Sim. como que eu coloco isso na minha gafieira? Tipo, Sim. as pessoas têm essa ideia porque... É verdade, a gafieira, o tango, a valsa, a salsa, o forró, o zouk, tem tem um padrão pré-determinado, né, pela sociedade dançante, realmente, que tem movimentos, né, pré-concebidos. Então, assim, tem movimentos de rotina obrigatória, inclusive até nos campeonatos tem esse nome, né, a rotina obrigatória. Eles estão fazendo X, Y movimentos que é característico do Shizuna. E aí, é muito legal falar sobre isso, porque eu não falo, quando eu tô falando sobre essa mente que ela é aberta, eu não tô falando pra você ir contra os padrões, sabe? Nossa, agora faça sua dança, se todo mundo dança de frente, baby, dance de costas. Sabe, assim? Então, não é sobre isso, mas é um lugar de liberdade na mente, né? E aí, quando eu tô, por exemplo, explicando como a minha especialidade é samba, o que eu ensino muito é desse lugar assim, ó. O que é mais foda pra mim e que me libertou não existe certo e errado. Só, não existe certo e errado e você não está provando nada pra ninguém. Você está se expressando, né? Então eu levo muito pra esse lugar. Eu ensino as rotinas obrigatórias, as pessoas obrigatórias, que na minha cabeça também não tem essa obrigatoriedade, mas tem uma dinâmica que acontece no salão. E aí os alunos, eu coloco os alunos no lugar que assim, eles querem se sentir pertencentes a um baile no salão. Então, óbvio, eu vou ensinar as trends do salão. Tipo assim, ó, isso daqui acontece no salão. Só que isso daqui acontecendo no salão, sentindo isso, é um rolê. Se julgando, se sentindo inferior, achando que você isso e aquilo, achando que você tem que. Putz, é um rolê. Agora, você fazer a rotina, teoricamente, que é colocada como obrigatória, sentindo nada, tipo, eu quero me divertir. Eu não tenho nenhuma expectativa. Eu não tenho intenção de forçar o cavalheiro a entender o que eu quero, propor, impor pro cavalheiro. E eu, como cavalheiro, não tenho intenção de forçar, obrigar a dama a nada. Eu só tenho intenção de ter uma comunicação efetiva, que seja clara, que a pessoa entenda. Eu tenho intenção de me relacionar. Puta, é muito diferente pra quem vai pro baile querendo impor a sua própria dinâmica, entendeu? Então, putz, eu continuo fazendo as mesmas movimentações, só que sentindo coisas completamente diferentes. Sim. E nesse lugar que eu busco a conexão e fazer coisas completamente diferentes, é automático as pessoas caírem numa improvisação. Num lugar que assim, putz, eu tô tão livre que se eu pisar à direita ou eu pisar à esquerda, tá tudo bem. Quanto que se eu tiver preso num sistema aí no padrão, parece que assim, se eu pisei à direita, ai meu Deus, não era pra pisar à direita, acho que eu pisei errado. Ai meu Deus, as pessoas ficam com esse conceito, mas é porque não é todo mundo que faz isso. E aí a dança vai pra esse lugar, eu levo muito pra esse lugar que, putz. Tanto que, até por conta de tudo que eu estudei, a minha dança ela é assim, a característica da minha dança não tem característica. Porque... Putz, porque eu posso sair a qualquer momento, sabe? Na minha cabeça tem um lugar assim, é direita, é esquerda, é pra frente, é pra trás. Não é pré-definido. Mas eu coloco tudo que é dançado no salão, ok. Mas a minha mente não fica presa a esse, depois disso tem que vir isso, depois disso tem que vir isso, depois disso tem que vir isso. Não, eu não sei o que vai vir, inclusive. Só que eu me deixo em estado de prontidão. Ó, eu estou pronta. Pro que vier, eu me viro. Entendeu? E esse lugar é divertido, porque vira um processo exploratório. Sim. Entendeu? Aí, tipo, Érica, o que você vai fazer? Eu vou pro play. Entendeu? Na minha cabeça é isso. É tipo, eu vou me divertir, vou pro play. E aí eu muito ensino esse lugar pras pessoas. É diferente você ir nessa vibe e ir num negócio que você tá encaixotado e tem que. Entendeu? E a questão de hoje é que as pessoas vão dançar e elas usam a dança pra passar mal, pra
pra continuar pensando coisas ruins sobre ela, sabe? Aí todo o estresse que tá lá durante o dia do trabalho, sentindo culpa, sentindo medo, sentindo não sei o que, elas vão pra dança e só vão reprojetando a mesma coisa. Eu falo, não, garoto, sai daí. Sabe, não precisa, não, vai se divertir. Pelo menos aqui, se dê esse momento de diversão, né? E aí até as pessoas trazem esse jargão. Quem dança é mais feliz, quem dança... Porque acaba aprendendo, esse lugar te leva pra vida também, né? E se você topasse olhar pras coisas de uma forma mais divertida, de uma forma mais, sabe, com menos cobrança, com esse olhar mais, putz, estou disponível, estou em prontidão, sabe? É meio isso, assim. Sim. Isso. Ô, Eric, teve um momento que você falou ali sobre ir pra aula, não só assim, pra ganhar o dinheiro da aula e tal, mas a gente sabe que temos boletos, né? E a gente merece o conforto também e tal. Conta um pouquinho como que é, assim, quais são os desafios. A gente sabe que viver de arte no Brasil, ser professor, viver de arte é um pouco puxado. Quais são os desafios de quem vive como professor de dança hoje, quem quer, né, ter uma carreira hoje como professor de dança no Brasil? Como que é essa trend? Então, é uma trendona, realmente. Mas hoje, assim, eu fico olhando muito pra isso nos processos de mentoria, porque a maior dor das pessoas eu não sei cobrar. As pessoas não se sentem merecedoras porque elas não fazem o link de o quanto que elas já estudaram, o quanto que elas têm de bagagem versus quanto eu cobro por isso. Né? Então, parece que fica preso dentro de um sistema em que o valor do mercado é X, né? Então eu vou cobrar este valor do mercado. As pessoas têm um grande receio de se posicionar. Existe uma falta de posicionamento nesse mercado, né? Então meio que as pessoas ficam vendidas, sabe? É quase que um valor, é quase que uma coisa assim. Ai, Kellen, quanto que você cobra pra dar aula? Aí você fala um valor, e você, Lesca? E eu faço um negócio, uma soma, uma média, entendeu? Tira e fala assim. E aí então, a dança vira pastel, né? Isso, pastel de feira, e tem uns que ofertam com caldos de cana, realmente. Nossa. Aí fica realmente, entendeu? Né? E aí eu até brincava, gente, no meu pastel é pastel, caldo de cana, e ainda te dou um origami, realmente. Então as pessoas vão criando ofertas incríveis, imperdíveis. É só amanhã, sabe? Umas coisas assim. Sim. E aí fica uma bagunça. Sim. Então, assim, o maior desafio das pessoas é elas se reconhecerem mesmo, assim. Putz, o que você faz e o quanto você pode cobrar por isso, considerando a consideração delas mesmo, sabe? O quanto que você estudou, o quanto... Às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de... Vou cobrar a aula particular. Aí a pessoa cobra a aula, a hora, né? Aí eu falo, garoto, você pega 1 hora pra poder ir até o lugar. Às vezes mais 1 hora pra poder voltar. Dependendo do lugar, tem estacionamento. Dependendo do horário, você vai ter que comer na rua. Tem São coisas a serem fatores ali, né? considerados em que a pessoa fala assim, minha aula é R$70 a hora. Ah, legal. Aí ela gasta 40 no percurso. Entendeu? Ela gasta 40 e ela recebe 30. E aí ela dá aula... Toda dedicação, estudo. Sim, Tempo entendeu? que essa pessoa usou pra... E não teria um problema Sim. ser os R$70. Mas assim, é uma coisa que eu coloco muito a mentoria. Mas tipo, o seu trabalho vale isso, sabe? Assim, tipo, é isso. Porque se for, não tem problema. Sabe, tem gente que fala assim, eu tô começando e eu preciso ter bastante aulas até pra pegar prática, pra pegar mão, pra, sei lá. Ok, não tem problema em relação a quanto ela quer cobrar. A questão é, você tá confortável com isso? Isso te representa? Né? Então, a maior trend que eu recebo em mentorias é isso. Porque depois isso vira um grande projeto de se sentir injustiçado e, tipo, aí culpa o sistema, os alunos, e aí vem uma grande desmotivação. Por que a dança não dá certo no Brasil? Por que a dança não é reconhecida? Mas falta um posicionamento dos profissionais. Falta uma profissionalização também, entendeu? As pessoas hoje, elas fazem aula assim, começam a fazer muita aula, como aconteceu comigo no começo. Começa a fazer aula, começa a ir pra balada, as pessoas... Você começa a dançar muito, porque eu era muito rata de balada. Então, eu acabei aprendendo muita coisa na balada. E as pessoas começam a te notar. E aí vem, você pode me dar aula? Daqui a pouco, quando você vê, você já virou professora. Entendeu? E aí, só que pra mim, como eu tinha esse
esse apelo mais intelectual de eu quero uma formação, eu quero buscar, eu quero tarará, eu fui estudar. Mas e as pessoas que não? Entendeu? Elas se contentam com esse lugar de agora já danço há tanto tempo e agora já sou professora ou professor porque... Por quê? Porque eu me intitulei assim, entendeu? Então tem muita gente que vai pro mercado nesse lugar. E aí as pessoas não têm... Elas não conseguem se posicionar por elas mesmas não acreditarem que elas têm embasamento. Sim. Então vira uma coisa de eu não mereço com eu não sei, que fica grande, sabe? E aí elas ficam nessa confusão, assim, de putz, agora o que eu vou fazer? Porque eu me tornei professor desse jeito aí, né? E aí a trend da pegada é essa. E aí nas mentorias a gente vai levando muito para esse lugar. Então queira se profissionalizar, queira olhar para o que você está entregando, queira levar isso a sério. Porque tem muita gente também que olha para dança como ver um lugar de entretenimento e lazer, diversão. Não preciso fazer uma formação, eu não preciso... Né, até um tempo atrás era cobrado ser educador físico e ter o CREF para poder ter aula de dança na academia, ou ser dono de escola tem que ter um CREF para representar e tal. Hoje a arte está mais livre, é arte, né? Mas assim, existem cursos muito legais, né, para você começar a se profissionalizar, para você começar a olhar para isso. E aí hoje é o que a gente, sei lá, o que eu mais indico é isso, nos processos de mentoria, vai olhar para esse lugar, já que você quer entregar e quer ser reconhecido pela sua profissão, sabe? Porque aí você tem um embasamento para poder falar de valores, tem um embasamento para poder falar de metodologia, de técnicas de ensino, sabe? Para tudo. E hoje tem muito esse lugar, as pessoas não sabem nem o que elas querem. Então, você quer ser só professor? Você quer ser professor e quer ser coreógrafo? Você quer ser dançarino e, na verdade, usa o professor para poder ganhar dinheiro, mas de dar aula você nem gosta, porque se você pudesse, você só atuaria como dançarino. Então tem muitas trends assim que as pessoas não têm clareza nem sobre exatamente onde elas querem atuar. Tem muito professor que não gosta de ser professor, que ele gosta de ser dançarino, entendeu? E aí, tipo, no Brasil, a gente não tem tanto trampo assim para dançarinos, né? Dançarinos de salão, vamos colocar assim. Porque hoje tudo que televisão, mídias, tudo que pede sobre dança é muito dentro de um lugar solo. É muito dentro da galera das artes cênicas. É muito dentro da galera do balé. Ou a galera das danças urbanas. Eles são muito mais reconhecidos do que as danças A2. Né? Dança de salão não tem tanto esse reconhecimento como as urbanas e as cênicas. Entendeu? E aí, então, não dá para as pessoas hoje terem um projeto que elas falam, eu vivo só de dança como dançarino. Isso é muito difícil as pessoas falarem, eu sou dançarino e tenho uma profissão que me leva para muitos lugares. Porque elas teriam que participar de musicais, né, de espetáculos, de shows, e não tem, né, assim, não tem. Às vezes é um artista ou outro que contrata um grupo de balé, mas normalmente é balé. É difícil um artista... Por exemplo, um grupo de pagode que contrata, então, casais para dançar samba. Entendeu? Não tem isso. É muito raro. Você vê no show da Alcione, mas em apresentação da Alcione não tem. Não tem. Então, são específicos. Tem, por exemplo, a Alcione, o Diogo Nogueira, mas é bem específico, entendeu? Mas não é uma coisa que é uma dinâmica mesmo que acontece, é algo usual. Se fosse, aí a gente estaria bem bonito na foto. Sim. Sabe, até agora, nessas sofrências, né, que tá tocando, sertanejo, se tivesse essa prática de contratar dançarinos de salão para poder dançar, o brega, né, aí poderia ter essa profissão mais estabelecida para quem quer ser dançarino. Então tem muita gente que fica migrando, sabe? Eu também dou aula, eu faço isso e isso com isso, mas na verdade eu gosto de fazer tal coisa. Entendi. Agora, queria fazer uma coisa aqui, porque assim, você está falando muito da mestra, né, da professora de dança. Agora eu queria falar com a dançarina, com uma pessoa apaixonada por dança. Sim. O que você sente quando você dança? Garota. Meu Deus, o que eu posso falar sobre isso? Acho que a única palavra que poderia representar seria alegria.
Eu me divirto, assim, mas é muito. É muito, assim, quando eu tô dançando, eu me divirto. E, inclusive, esse é acaba ficando como um diferencial. Porque as pessoas me cumprimentam quando eu tô dançando por conta de eu estar alegre. Da sua alegria. É verdade. De estar me divertindo muito. Alegre. Eu fico muito alegre. Eu acesso um lugar que é muito específico, assim. É esse lugar. E eu toco terror nesse lugar de bagunça mesmo, assim, de alegre. Eu fico feliz. E é uma felicidade que é minha mesmo. É de dentro pra fora. Eu não fico... Não é uma coisa... Ai, deixa eu ficar brincando com os outros, indo pros outros. Não. Acontece muito espontâneo, isso acaba sendo compartilhado, mas é de dentro pra fora mesmo, é um negócio que vem e que me traz uma diversão, um bagulho de vou descer pro play, sabe? Tipo assim, caramba, acho que tem até uma figurinha, um meme, que é uma menina sambando no Labamba, sabe? Aquela Sim, eu amo. Então, que ela tá sambando. O pau comendo no brinquedo, ela comendo no brinquedo, ela... Então, tipo assim, representa isso. Parece que por dentro, eu tô nesse... Enquanto o Labamba roda. E enquanto o Labamba roda, gira, eu nem sei o que está acontecendo no mundo com as pessoas, entendeu? Eu sei que, tipo assim, vai acabar o mundo e eu estou sambando. Entendi, diversão. É diversão. Então, se a gente pensasse no baile ideal pra Érica, como seria o baile ideal? Um baile ideal? Nossa. Gente, eu só preciso estar alegre, realmente. Porque se eu tiver alegre, se eu tiver com essa disponibilidade de eu tô pra me divertir, não importa o baile, inclusive aqui. Você ia dançar com quem no baile ideal? Com todas as pessoas. Porque é muito gostoso quando você tá assim querendo se divertir. Como fica nesse caráter de exploratório, tipo assim, dá uma vontade de dançar com todo mundo, porque eu não sei o que as pessoas vão propor e vira um desafio, entendeu? Aí você meio que, tipo, sei lá, sabe, vira tipo circuito, sabe? Você fala assim, não sei o que eu tenho que fazer, nesse eu pulo, nesse eu agacho, nesse realmente eu estico uma perna, nesse eu levanto o braço, entendeu? Fica é uma brincadeira mesmo, então... É legal, não tem uma pessoa ideal, um lugar ideal, uma música específica, não tem. Agora, realmente, quando toca um pagodinho, aí o negócio, ele dá um plus. Aí o sangue entendeu? aquece. Aqui dá um negócio, entendeu? A hora que começa um pé na areia, uma caipirinha. Começa um... O quê? O quê? Aí o negócio sobe assim, entendeu? Aí eu falei, gente... Quando você vê, entendeu? já foi. Quando eu vi, é açaí com energético o negócio, eu não sei. Quando eu vi, já foi, entendeu? Mas, e também pode ser muito emocionante, né? Porque eu vou contar aqui o episódio que a gente presenciou. Foi lá na casa da Érica em Itu. A Érica dançando com a Karine, que aliás a Karine participou aqui do podcast também, né? Com a Belinha, falando de atividade física. Sim. Procura aí, se você não ouviu, procura aí. E a Karine dançando com a Érica, e a Érica lá ensinando e tal, e a gente assistindo, e tava super divertido assistir. Ensinando samba rock. E daqui a pouco tá a Karine chorando, emocionada, sim, porque foi a primeira vez que ela dançou assim, né? Que ela conseguiu dançar e se sentiu assim, fazendo, de um jeito gostoso e tal. Daqui a pouco tá ela chorando e, gente, é assim, num segundo tá rindo, no segundo tá chorando, mas chorando de emoção, né? Chorando de um lugar bom, assim. Então isso é muito bonito também, né? Muito isso legal. É bonito e dá um bagulho legal aí, né, Érica? Nossa, muito. E ainda nesse dia em específico, ela tinha falado, nossa, nunca que eu consegui aprender o samba rock, que é uma vontade que eu tenho, e eu sempre achava muito difícil, parecia que era tudo dificultado. Só que nesse lugar que você vai despretensioso de vamos brincar, entendeu? Vamos brincar. E aí eu fui com ela nesse lugar de vamos se divertir aqui. E aí eu comecei a explicar muito tranquilamente, só pisa e marca, pisa e marca, assim, e agora você tá no ritmo, e agora vai, e quando viu já foi, agora já está dançando, e agora eu vou colocar um giro e você vai entender. E quando ela se viu dançando, ela começou a chorar. Aí quando ela se viu dançando, ela começou a chorar, mas assim, foi de um lugar muito despretensioso, sabe, que eu não sei se quando ela aprendeu ou tentou, tinha uma expectativa na cabeça dela de acertar. Sim. E ali ela tava muito...
não sei o que vai acontecer, sabe? Muito nesse lugar de, você vai me chamar pra dançar, mas eu não sei, sabe sim. Sabe? Se você sabe, né? Então foi muito gostoso essa troca. E é exatamente esse lugar que, como eu não sei, eu confio no que vai chegar. Qualquer pessoa que tá na minha frente é um instrumento pra poder dançar. Sendo eu conduzindo, a pessoa me conduzindo, não importa. Aí é isso que traz a diversão, sabe? Porque não importa também o resultado, mesmo que ela tivesse errado. Se eu não conseguir sair do lugar, ainda assim seria divertido, entendeu? Porque ela tava aberta pra aquilo. E aí ela veio aberta e rolou. Então, isso é muito legal, assim, é muito da hora. Eu também fiquei super feliz, cara. Eu fiquei muito feliz também de ver isso, assim. Quando tira o medo da desaprovação, né? Isso, porque eu falei pra ela, vamos brincar. Então, sabe, e ela perdeu aquela coisa de, mas vão me julgar, isso, eu tinha que saber, ou eu não sei o que lá. Ou eu falei, não tem nada. Estamos só brincando aqui, filha. Entendeu? Põe o pé pra trás, um pé pra frente, um pé pro lado e acabou. E funcionou. E funcionou. Érica. Ela ficou até apreensiva agora. Gente, meu coração de repente Lancei flechas. Érica, eu... Trancou. Não passou nem Wi-Fi. Nada. Como uma pessoa que treina a mente, que olha muito pra mente, né? Você já passou por continua nele, né? Mas já passou por deu muitos passos nesse processo de autoconhecimento. E aí eu queria saber o que mudou na sua entrega desde que você começou a olhar pra sua mente. Gente, mudou tudo? Um breve resumo. Tudo. Resumidamente, mudou tudo. Mas assim, que mudou mesmo tudo. Mudou a forma como eu olhava. Só que é muito legal falar sobre isso, porque assim, eu percebo que eu já tinha esse movimento antes, de ficar mais com a mente mais aberta. Eu não sabia, né, que eu já fazia esse movimento. Mas tinha um desejo. Esse desejo de me interessar pelas pessoas, de querer entender até para poder trazer a melhor explicação e tarará. Eu não sabia que eu já tinha, né, que eu já fazia esse movimento. Então foi reafirmando coisas que eu já fazia, de putz, é por esse caminho. E mudou o meu olhar principalmente como professora, como profissional, sabe, de expectativa em relação ao resultado dos alunos, porque isso era igual a manter o meu status de boa profissional. Acho que uma das principais coisas, assim, viradas de chave que eu tive foi desapega, OLX. Sabe, tipo assim, saia da aba dos seus alunos, pare de criar expectativas. Porque sim, tinha uma expectativa de um ótimo resultado, mas às vezes não estava só linkada ao ótimo resultado do aluno, e sim se eles tiveram um ótimo resultado, é sinal que o meu método, o meu jeito, a minha... Nossa, que cobrança desgraçada. Isso, e virava uma cobrança. Eu acredito que isso ainda é a trend de muitos profissionais por aí, porque você fica nesse lugar, né? Como que eu vou provar que eu sou uma boa profissional, um bom profissional, se eu não tiver alunos que tenham XY resultados? Sim, eu recibo. Sabe? É o recibo, né? E isso, nossa, isso por muito tempo foi muita trend pra mim. E hoje esse lugar do convite pra diversão, do convite pro leve, olha, e vai ser novo. E não tem certo nem errado, entendeu? E se você achar que errou e eu não tô considerando seu erro, entendeu? Assim, então, nossa, é muito diferente do que você seguir um padrão, um método. Tem que ser assim. Eu saí muito desse lugar de obrigatoriedade. Tem que ser assim. Putz, e se não for, sabe? Então, eu acho que eu fiquei muito aberta pra esse lugar do novo, né? Tipo, putz, tá tudo bem. Então, assim, e se eu considerar que está sempre tudo bem? É esse lugar que eu levo pro aluno, sabe? Tipo, está sempre tudo bem. Nossa, e dançar pra mim virou um bagulho que já era divertido, agora é infinitamente mais, porque eu coloco pra mim que pra mim tá tudo bem, então eu não considero nenhuma dança ruim. Nossa, meu Deus, sabe? É divertido e leve, né? É divertido e leve, sabe? Então eu acho que isso mudou muito. E hoje também olhar pra isso e falar assim, caramba, eu consigo ensinar isso pras pessoas. Eu posso falar sobre isso pras pessoas, né? É por isso que fica nesse lugar que é além da dança. Você não vai só dançar, puta.
não é sobre isso, entendeu? E aí, puta, o que é você aprender a se divertir nos dias de hoje, né? Entendeu? Então, pra mim, hoje é nesse lugar. Tanto que. É essencial. Tanto que é um lugar que eu olho. Porque, puta, eu trabalho com um negócio que eu me divirto fazendo, né? E aí, quando as pessoas falam, Érica, puta, se abra também pra ter mais tempo de lazer, né? Você poderia ter mais tempo de lazer. Aí eu fico pensando, mano, porque eu trabalho me divertindo, sabe? Parece que esse é meu lazer. Eu não troco o que eu faço. Quando eu falo assim, putz, eu ficaria na minha casa, ou estudando, ou eu ficaria um final de semana inteiro dando aula de dança, e nesse lugar, é porque é muito divertido. Eu tenho um lugar que é muito divertido pra mim fazer isso, sabe? Aí eu fico assim, nossa, do que as pessoas estão falando quando elas falam que acham que eu não tenho lazer? Entendeu? Às vezes eu até fico meio confusa. Eu falo, entendeu? Porque eu curto isso que eu faço pra caralho. E hoje mais ainda. Então, hoje eu vou dar aula assim, amarradona, sabe? Porra, vai ser legal pra caralho. Só tenho essa certeza, vai ser muito legal, vai ser legal pra caralho. E aí no meio eu coloco um pagodinho, gente. O negócio vira, nossa. Fala pagode, o coração dela derrete. Gente, não dá. E agora essas novas, sabe? Tipo, Não, essas trends do momento, tipo, hackearam-me, entendeu? Se acaso de madrugada, o quê? Quê? Eu até canto. Pô, Pericão cantando essa. Tem o quê? Aí você coloca isso na aula. Aí você coloca. Não tem um coração que fica inteiro. Exato, entendeu? Então as pessoas vão lá, entendeu? Acabam dançando, se divertindo, entendeu? Tipo assim, esquecem que, entendeu? Eu realmente acabei de terminar, meu chifre, não aconteceu coisas, não sei lá. Garota, vem se divertir. No final as pessoas estão rindo, chorando, entendeu? A música que era pra ser a dor do corno não virou mais, entendeu? Tipo assim, realmente, agora dança muda tudo. Se eu consigo passar por essa, dançando essa que tá representando o meu momento, então eu faço qualquer coisa. A gente vai ter que encerrar hoje aqui com um pagode, hein? Vamos encerrar cantando um pagode. Quem vai cantar, ninguém sabe, né? Eu não vou. Vai sim, rainha do karaokê, vai sim. Mas, Érica, antes da gente encerrar, tem aquela, né? Tem a braba. Ai, gente, realmente. Não, gente, realmente. O que é propósito pra você? Nossa, gente. Propósito pra mim? Cara, eu acho que foi todo esse rolê que a gente conversou hoje, sabe? Putz, propósito é você viver em ressonância com aquilo que você acredita verdadeiramente, assim, que toca seu coração, sabe? Eu acho que propósito pra mim é isso. Propósito pra mim tá relacionado com uma coisa que eu falo muito, que é congruência, sabe? Assim, tipo assim, o que você sente nos seus dias, o que você pensa, o que você expressa, sabe? Qual que é a sua busca nesse dia a dia, assim? Puta, eu vivo buscando acessar mais esse lugar em mim que é alegre. Então, fosse expressar assim, propósito é viver minha alegria, sabe? É viver quem eu sou, é viver esse lugar que é alegre, que vai se divertir, que entrega isso pras pessoas. Porque eu só penso nisso, assim, né? Quando eu não tô pensando em trends, eu penso... Quando eu não estou um pouco distraída com trends, eu estou pensando em entregar minha alegria e em ser alegre, em compartilhar isso com as pessoas, né? E não é esse o propósito de todo mundo. Exatamente. Fica a pergunta. Fica isso. Garotos, olhem pra isso. Gente, amei esse papo. Nossa. Olha, Ai, Érica. antes da gente cantar, melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Antes de cantar essa, eu falei que não ia cantar, então tô passando vergonha. Ai. Deixa aí o seu contato, suas redes sociais. Se alguém quiser ter a melhor professora do mundo, a mais fodida, como é que entra em contato com ela? Gente, no mínimo vocês vão rir. É isso. Eu estou nas redes sociais como Érica Ikuno, com 2 Ks. K de que bom, realmente. E... Uma letra muito maravilhosa do alfabeto. Isso, maravilhosa, entendeu? E é isso. Instagram, Érica Ikuno. Facebook, Érica Ikuno. Arroba Érica Ikuno, tudo junto. E no Facebook, Érica Ikuno. Ok. Tem página, perfil e afins. Então,
E no Instagram é Eric Cuno. Aí tem o projeto da Sensations Institute, que também tá lá no perfil. A hora que acha o Eric Cuno, Na sua bio? na minha bio, tá lá. Sigam todos. Eu produzo bastante conteúdo falando sobre essa relação de mentalidade, dança, trazendo muitas coisas de mentoria, mas também trazendo muitas coisas de dança, pagodinhos e afins. É isso. E telefone? Telefone isso? não precisa. Não, A pessoa gente, manda lá no seu inbox. É isso, manda isso aí. Telefone é uma coisa muito perigosa. Vai que você começa a receber, assim, umas cantadas. Um negócio, umas coisas, nudes. nudes. Não, pessoal, então vamos deixar só assim mesmo. Mas é isso. Se você quiser deixar também alguma mensagem pra gente, @vozdoser, ou pelo e-mail tudo de propósito podcast@gmail.com. Isso! É isso. Manda uma mensagem pra gente, sugestão de alguém que você quer, de repente, ouvir aqui. Uma mensagem pra alguém que já passou por aqui também. Sim. Enfim, ou só mandar uns eu te amos pra gente, pode também. Pode. A gente vai amar. Entreviste alguém de tal área de atuação. Sim. Mande ideias, a gente gosta que você diga do que você gosta. Nossa, Ok? eu vou roubar isso delas. Mandem eu te amo também no meu direct. Falem que gostam de pagodinho, entendeu? Mandem, sei lá, dicas de música, entendeu? Essas coisas assim que eu também vou gostar. Fica aqui um eu te amo pra você, Erika. A gente te também ama. amo. Vocês Foi um muito- presente receber você Foi muito legal. por essa entrevista. Foi muito gostoso entender como é que dá pra deixar esse mundo também mais leve, como todos os outros, não é mesmo? Então, muito obrigada por fazer esse trabalho Gente, e por obrigada. contar pra gente como é. E obrigada a vocês também, eu adorei, realmente. Fui pega de surpresa. E foi muito gostoso mesmo. Obrigada. Obrigada pra você que ouviu a gente e até a próxima entrevista. E se você não quiser ouvir três desafinadas cantando, esse é o momento de parar agora. Não, Eu vou soltar Tiaguinho, eu vou soltar uma aqui pra vocês. vai. Realmente, porque pagode 90 é algo que todas as pessoas gostam. Olha. Seu corpo é um mar por onde eu quero navegar. O quê? E no meu colo te mirar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. O quê? Que cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Pula pro refrão. Inara, meu véu de luar. O quê? Corte seco. Inara, 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 Inara. Beijo! Beijo. Foi mal.